E aí, meu querido, você tá no canal Tragicômico, eu sou o Wagner Tomazoni e bora ver o tema de hoje. Como eu já falei tantas vezes neste canal, é impressionante a quantidade de tretas que a gente tem no competitivo nacional de League of Legends. E quando a gente pensa, não tem como piorar, não dá pra superar a treta anterior, porque vocês viram aí as últimas tretas realmente complicadas, né? A treta do Titã lá, onde teve uma menina que engravidou de um e falou que o filho era de outro, enfim, todo aquele rolê. Quando parece que não tem como piorar, o pessoal se supera. A treta de hoje é muito pesada. É tão pesada que eu preciso ter muito cuidado, na verdade, na hora de comentar. Então, eu vou tentar deixar claro que algumas coisas podem ser especulativas. E preciso também deixar claro que eu vou aqui simplesmente trazer alguns fatos e dar a minha opinião sobre esses fatos. Apenas isso. Beleza. Essa pessoa que vocês estão vendo na tela, acreditem se quiser, foi a melhor jogadora de um campeonato feminino que aconteceu aí no Brasil. É a Pen Flower. Mas eu já vou começar falando que eu não vou me referir a ela como ela, eu vou chamar de ele mesmo. E ao longo desse vídeo e da treta vocês vão entender por quê. Então, eu vou tratar Flower como um homem. E já começa porque, mano, é complicado realmente você ver que o cara tem mais barba que eu, né? Não parece que ele tá fazendo um grande esforço pra realmente fazer aí a sua transição, o que por si só é uma questão meio complicada de se avaliar quando você entende que uma pessoa trans ela tem a disforia, né? Então tem toda a questão do problema com a autoimagem. É sempre muito curioso quando você vê uma pessoa trans que não está buscando se parecer com o sexo com o qual ela se identifica. Porque a disforia causa isso. Mas a gente não está aqui para discutir transexualidade. Só que esse assunto é sempre polêmico. Então preciso fazer alguns disclaimers. E assim, tem muita coisa errada nessa história. Até difícil de pensar por onde começar. Bom, vamos começar pelo mais leve. Esse cara, então, ele disse que é mulher. Aí ele entrou no campeonato feminino e acabou sendo campeão e ganhando o MVP. Destaque da competição. Melhor jogadora de League of Legends da Ignis Cup. A primeira parada bem chata, né, dessa história é que já é confirmado que o Flower fez Yellow Job. Pra quem não sabe, pra quem não entende muito de League of Legends, basicamente Yellow Job é quando você paga um jogador melhor do que você para upar na sua conta, para pegar um elo maior. Então, você compra o seu elo, você compra o seu ranking. Eu não tenho como mostrar as provas disso aqui, porque eu não posso fazer propaganda de Yellow Job aqui no canal. Mas, tipo, o pessoal já sabe qual foi a empresa de Yellow Job que ele contratou, quem foi que fez o Yellow Job também. Eu sei das pessoas envolvidas. Então, o melhor jogador do campeonato feminino é um homem que diz que era mulher e que pagou Yellow Job, que na verdade é platina. Mano, é complicado de falar o quanto que tudo isso é ruim para as mulheres, né? É péssimo, de tantas formas diferentes. Pra que serve um campeonato feminino? Basicamente para você incluir as mulheres, para você mostrar que, olha só, elas também têm nível, elas também jogam bem. E aí o time campeão tem como destaque da competição um cara que é jobado, que é nível platina. Um cara platina é melhor do que todas as jogadoras do torneio. Olha, isso não parece uma coisa muito boa para as mulheres, né? Tipo, não é lá uma grande conquista. E sabe o que é pior? Não só o Flower ganhou o MVP, foi o destaque do campeonato, como as outras duas jogadoras que estavam concorrendo ao prêmio de melhor jogadora também eram mulheres trans. Então, são 3 pessoas concorrendo e as 3 melhores jogadoras do campeonato feminino nasceram homem. Eu não vou falar sobre as outras duas porque aí, enfim, não tem nada a ver com essa treta, nem quero misturar elas em tudo isso que aconteceu. É só porque é mais um fato complicado, né? Tipo, e aí, pô, ainda pega aquela parada que o pessoal fala, as mulheres trans já estão dominando todos os esportes femininos, né? Tudo quanto é competição feminina, se tem uma mulher trans, ela vai lá e quebra todos os recordes. Aí tem a parada dos jogos eletrônicos, que tem esse discurso, tipo, não, a jogo eletrônico, a mulherada, ela pode jogar que nem homem, não tem problema nenhum, elas não precisam, né, da questão física para conseguir desempenhar, então elas não levam nenhum tipo de desvantagem, né? Não tem nenhum tipo de desvantagem. Só que ainda assim, no e-sport feminino, no campeonato feminino de LoL, as mulheres trans é que dominam. Olha, é bizarro o quanto uma ação feita pra incluir foi horrível pras mulheres, né, de forma geral. Tudo que você, pras mulheres cis pelo menos, não deve ser muito animador pra uma mulher cis olhar pra isso e ver, tipo, caramba. Então, no campeonato feminino, todas as melhores jogadoras são trans e jobada, pelo menos a que foi eleita melhor
Joe Biden era platina. E eu até achei curioso, principalmente, que eu abri aqui uma matéria do G1 falando sobre essa premiação. E aqui diz, pela primeira vez o prêmio CBLOL, realizado desde 2017, celebrou a melhor jogadora de LoL, já que nesse ano aconteceu o primeiro campeonato feminino da história do Brasil. Eu achei isso aqui curioso demais. Primeiro porque não era CBLOL, elas ganharam o prêmio CBLOL, mas não é o CBLOL, é a Ignis Cup. E ainda assim elas ganharam uma premiação do prêmio CBLOL. E não é o primeiro campeonato feminino da história do Brasil. Não é mesmo. Eu, inclusive, já falei de outros aqui no canal. Teve aquele que deu uma polêmica, porque a premiação era ir para Dubai, e aí as jogadoras estavam reclamando, enfim. Eu sei que teve pelo menos aquele campeonato. Eu acho que teve mais um, mas eu sei que pelo menos teve aquele. Então eu não sei por que apagaram aquele campeonato da história, por que não consideram. Talvez esse aqui foi o primeiro chancelado pela Riot, e é por isso que ele concorreu ao prêmio CBLOL. Enfim, não sei. Mas aqui confirma, né, que a Flower foi a melhor jogadora dessa competição. Mas é agora que a parada começa a ficar caótica, tá? E é agora que vocês vão entender o motivo pelo qual eu me dei a liberdade de realmente tratar a Flower como homem. Esse tweet, ele meio que sintetiza boa parte da polêmica. Imagina se apresentar publicamente como mulher, jogar campeonato exclusivo feminino e no off ficar pedindo para as meninas de 14 anos te chamarem de daddy, sendo que você é maior de idade. Então, aí é que tá a parada, mano. Vazaram umas conversas do Flower. Então, começa por aí, conversas vazadas. Essa primeira parte do Hello Job eu não trouxe aqui pro vídeo, não mostrei as coisas, mas eu verifiquei tudo isso e eu tenho certeza absoluta. E tenho até contato pra verificar caso precise for, né? Pra demonstrar que realmente a pessoa fez Hello Job. Só que além dessa polêmica, tem essa outra que é muito mais pesada. Então, vazaram algumas conversas. Bristol, que é um jungler, acho que ele é challenger, ele foi uma das pessoas que compartilhou algumas dessas imagens. Eu não vou poder mostrar todas as conversas que vazaram aqui pra vocês também, mas eu vou mostrar depois o posicionamento da Flower e o posicionamento... falei da O ainda por cima, mas enfim, vou mostrar pra vocês o posicionamento do Flower e mostrar porque, pelo posicionamento dele, dá muito a entender que ele assume que todas essas conversas foram reais. Mas primeiro vamos olhar no que vazou aí, pelo menos do que a gente pode ver. Na verdade, do que a gente pode ver, a parada é mais especulativa do que qualquer outra coisa, tá? Porque aqui nessa conversa, ó, tô falando sério, seu capeta. É verdade, tô com ela, meu tio. Tá bom, fazendo o que com eles? Só fazendo companhia, ela tem 9 anos. Gosto de criança. Aí a pessoa respondeu, não gosto muito de criança. Flower disse, eu gosto. Tipo, criança mais crescida, entende? Aí, pô, pode ser só brincadeira, né? Pode ser só um comentário idiota ali, numa conversa qualquer, tá fazendo, a pessoa nem sonhava que essa conversa viria a vazar. Pode ser só uma piada. Só que aí tem essa conversa que eu não vou poder mostrar pra vocês, porque a pessoa que tava do outro lado da conversa pediu pra que ela não fosse compartilhada, que é a da menina de 14 anos. Mas eu vi essa conversa antes que ela tivesse sido apagada. É nessa conversa que o próprio Flower se refere, tipo, ele refere a si mesmo no masculino. Ele age como homem mesmo. Ele fala, eu estou cansado. Ele não fala, eu estou cansada. Ele fala, eu estou cansado mesmo, no masculino. E tem esse interesse bizarro, que é público, do Flower por conteúdo loli. Mais do que isso, eu não vou poder, obviamente, também mostrar isso aqui no vídeo, mas o pessoal printou, esse Bristol aí também compartilhou os prints, printou os likes que o Flower dava. Público, beleza? Isso tudo era público. Qualquer um podia entrar lá e ver os likes dele. Ele deu muito like em muito conteúdo, nem sei se posso falar essa palavra, mas enfim, de hentai de loli. É conteúdo explícito de personagens de anime com características de criança, tá? Muitas, para todos os efeitos, são crianças nas imagens. E conteúdo, além de tudo, hétero, vamos colocar assim. O que só deixa tudo isso mais estranho, né? Porque a mulher trans que no privado falava como um homem, tava fazendo lá safadezas com meninas, pedindo pra ser chamado de daddy, menina de 14 anos, pelo menos uma delas, e ainda tem essa outra polêmica. Então assim, claro que isso aqui não é uma prova de que essa pessoa cometeu o crime mais hediondo que se tenha conhecimento. Então eu não estou fazendo nenhuma acusação, não estou dizendo que essa pessoa cometeu isso, que ela, tipo, não estou dizendo isso. Mesmo porque, naquela conversa que eu não posso mostrar pra vocês, pelas informações que se tem, a menina tinha 14 anos, então legalmente, a partir dos 14, não seria considerado um crime. Mas, ainda assim, era um cara de 20, 21 anos fazendo esse tipo de coisa com uma menina de 14. Eu não posso falar nada do ponto de vista legal, mas assim, moralmente, eu acredito que eu tenho
toda a liberdade para dizer que é bem repreensível, né? Bem reprovável. Aqui embaixo tem mais algumas conversas, ele provando que realmente era o perfil. O Bristol tinha compartilhado aquela conversa que eu não pude mostrar para vocês, e aí depois ele compartilhou isso aqui também. Depois de conversar com a vítima, apaguei o print em que a Flower estava se envolvendo romanticamente com a menina quando ela tinha seus 14 anos. Os outros foram mantidos naqueles tweets e estão disponíveis nas minhas mídias no Twitter. E aí aqui foi a mensagem que a menina teria mandado para ele no privado. Ó. Diga que a mulher envolvida na conversa não autorizou a captura e a reprodução das mensagens e, caso ela mesma ache pertinente, entrará na justiça com as devidas provas atrás de uma resolução honesta. Isso tudo, claro, eu não tenho como confirmar a veracidade disso, eu estou simplesmente trazendo a polêmica para vocês, para depois mostrar qual foi a posição do Flower sobre tudo isso. Estou repassando as informações que o Bristol trouxe, que são alguns dos elementos que geraram toda essa polêmica. Vamos lá. Veja, eu nunca quis que aquilo vazasse. A pessoa que estava na call comigo só printou e postou na internet. Contudo, assim é fácil. Não vai ser ela que vai ter que arcar com as consequências. Eu tenho muita coisa na minha DM, facilmente venceria uma ação legal contra a Flower, mas sei lá, não quero meter mais a minha família nisso do que ela já está metida. Então, basicamente, né, segundo essa informação, a menina não quis se envolver na treta porque não quer realmente se envolver numa briga judicial, apesar de falar que ela teria ali muita coisa para utilizar se fosse preciso, mas quer ficar na dela. Então, por isso que eu também não tô expondo mais isso aqui no vídeo. Simplesmente eu tô trazendo isso porque ela mesma, no final aqui, pede pro Bristol compartilhar essas informações aqui. Então, aparentemente, isso é o que ela quer que se torne público, que as pessoas saibam da posição dela. E agora, vamos ver qual foi o posicionamento do Flower diante de todas essas polêmicas. Vejamos. Diante das acusações que foram levantadas contra mim, tive que vir a público esclarecer algumas coisas. As conversas que foram printadas de má fé tentam sustentar um estereótipo que frequentemente relaciona a sommelização de menores à comunidade trans. Então aqui ela já começou lançando a carta da transfobia, né? Tipo, as coisas que estão fazendo, que estão me acusando, isso tudo faz parte de um estereótipo. Só que vocês vão ver que ao longo da thread ela não nega que nada disso tenha acontecido. Absolutamente não nega. Então assim, supondo que tenha acontecido, como pode ser um estereótipo se foi uma coisa que ele mesmo fez? Tipo assim, ele disse ser uma mulher, foi participar de um campeonato feminino, ao mesmo tempo em que tem envolvimentos bastante questionáveis com meninas muito jovens, ao mesmo tempo em que curte conteúdo moralmente mais questionável ainda, se é que dá pra ser mais questionável, enfim, curte conteúdo mais 18, com figuras que claramente aparentam ser muito novas, e enquanto faz brincadeirinha sobre gostar de criança lá em uma outra conversa, assim, são as pessoas que estão perpetuando esse estereótipo, que estão fazendo a conexão, ou foram justamente as ações dessa pessoa que fortaleceram esse estereótipo? Assim, supondo que tudo isso tenha acontecido. Situação hipotética, né? Estou comentando em cima da hipótese, que não foi negado pelo Flower. Além de questionarem a minha identidade de gênero, e eu questiono porque, novamente, uma vez que ele não negou que aquelas conversas são reais, na verdade ele dá a entender que sim, as conversas são reais, se ele próprio, no privado, agia como um homem, e se, ao contrário do que poderia ser natural, eu não vejo lá o maior esforço do mundo em transicionar de fato, né, e se aproximar mais da figura feminina, sei lá, tem o cabelo grande, eu também já tive, inclusive era mais feminino que o Flower na época, mas enfim, eu tenho as minhas razões para questionar a sua identidade de gênero. Até porque, se tem alguém que não tá passando uma boa imagem para a comunidade trans aqui, não sou eu. Mas vamos lá. Então, além de questionar a identidade de gênero, as mensagens tiradas de contexto. Então, aqui ele basicamente confirma que as mensagens são reais, né? Mas foram tiradas de contexto. Então, elas foram tiradas de contexto e abriram brecha para várias interpretações, para várias reações transfóbicas e violentas, e tomarei medidas contra esses ataques. Então, assim, se as mensagens foram tiradas de contexto, significa que elas são reais. É o que eu entendo por esse tweet. Qual é o contexto? Seria bom se o Flower mostrasse o contexto, porque a única coisa que ele está fazendo nesses dois primeiros tweets aqui da defesa dele é falando que quem está atacando, quem está cobrando, quem está se revoltando com o que viu, são pessoas transfóbicas. E a minha impressão é de que isso é simplesmente uma tentativa de utilizar a carta da minoria como um escudo. É o que me parece. As conversas foram vazadas sem o consentimento
de nenhuma das pessoas envolvidas para me acusarem de um crime que não aconteceu. E repito, não estou acusando de crime nenhum, até porque, como eu falei, pelas informações que se tornaram públicas, nem seria crime uma vez que a menina teria 14 anos. Então ela teria capacidade de consentir. E aí precisaria se verificar se realmente foi tudo consensual. E também quem deveria ir atrás disso seria a menina. Mas eu posso, até onde eu sei, questionar a moralidade dessas atitudes. Enfim, aqui ele inclusive fala, pois ambas tínhamos idade e discernimento das conversas que tivemos e as acusações são baseadas em recortes maldosos. Ou seja, mais uma vez aqui me parece que a gente tem uma confirmação de que as mensagens são reais. A justificativa é, nós duas tínhamos idade, mas ele tinha 20 anos, ela tinha 14. E as conversas são bastante sugestivas também na questão de questionar a identidade de gênero dele. Naquela conversa ele definitivamente não estava se comportando como uma mulher. E eu fico me perguntando realmente, vocês não viram provavelmente a maior parte de vocês não viram essas mensagens, mas eu realmente fico me perguntando quais são os outros contextos possíveis. Eu gostaria, se ele pudesse esclarecer melhor o que realmente aconteceu lá, porque assim, parece bem óbvio que era uma pegação virtual, vamos colocar assim. Esse parece ser o contexto, mas se não era, eu acho que caberia um esclarecimento. E encerra sua defesa falando, refletir sobre o impacto dessa situação no cenário feminino e como isso afeta também as minhas companheiras de equipe. E pelo bem delas, estou pedindo meu afastamento competitivo da PEN, enquanto lido com a situação. E é isso. Esse foi o esclarecimento. A minha interpretação disso é que ele confirmou que as mensagens são reais, mas disse que foram tiradas de contexto e falou que as pessoas estão simplesmente usando isso para perpetuar estereótipos e serem transfóbicos. O que vocês acham disso? Eu acho, possivelmente, essa é a maior treta, a maior polêmica do cenário de LoL até aqui. Um campeão MVP sendo afastado de um time por uma polêmica como essa. Já tivemos polêmicas até parecidas, na verdade. Mas assim, tudo que permeia essa história é bizarro no mínimo. Enfim, diz nos comentários o que você acha, deixa um like no vídeo, passa adiante aí. E muito obrigado pela sua audiência por ter ficado comigo até o final. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão cair.